Boa tarde, você em casa, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Hoje nós temos o orgulho de receber a nossa convidada especial, a doutora Aliane Rodrigues, nutróloga com especialização em São Paulo, fez cirurgia geral. A gente vai contar a história dela daqui a pouco e ela vai esclarecer para você muitos mitos, muitas dúvidas, muitas curiosidades para você em casa. Não perca, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, volta daqui a pouco. Comercial RJ oferece serviços de churrasqueiro e buffet de churrasco completo. Sou cliente da Comercial RJ há mais de um ano. Os serviços de churrasco e buffet são de qualidade. Eu recomendo para quem for fazer evento, contrate os serviços de churrasqueiro e buffet da Comercial RJ. Aproveite nossas promoções e peça um orçamento sem compromisso. Comercial RJ, a qualidade do churrasco. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e o seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Bem-vindo de volta ao Saúde e Bem-Estar. Boa tarde, você com a sua família, que Deus te abençoe. Nós vamos conversar com a doutora Aliane Rodrigues, essa doutora que a gente admira, é esposa de um grande amigo, um ex-aluno da UEPA, um médico sensacional, mãe de família, uma grande pessoa. Aliane, bem-vinda ao nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Você fez, então, vamos contar um pouco da sua história. Você formou na Federal, não é isso? Então, fiz medicina na Universidade Federal do Pará, fiz residência em cirurgia geral aqui em Belém. Perfeito. No meu R2 eu resolvi mudar para a área clínica, então fiz uma prova para fazer uma nova residência já na parte de nutrologia. Então fui para São Paulo. Certo. Lá no Hospital Beneficência Portuguesa, e aí eu cursei nutrologia no serviço de nutrologia do hospital. Certo. E retornei a Belém, onde eu atuo hoje, tanto na parte hospitalar quanto na parte ambulatorial. Você não atua mais em cirurgia geral, somente na nutrologia? Sim, somente na nutrologia. A gente acaba que faz alguns procedimentos em nutrologia nos pacientes graves, né? Inserção de catéter. Cheguei a participar de algumas gastrostomias endoscópicas, mas hoje mesmo eu faço mais a parte clínica. E me diga uma coisa, doutora Aliane, qual é a diferença para o nosso telespectador entender entre o nutricionista e o nutrólogo? Só para a gente se situar. Então, basicamente, eu acho que o nutricionista, ele é um profissional que tem uma graduação em nutrição, e o nutrólogo, ele é um médico que tem a graduação em medicina. Ele estuda mais alguns anos para aprender a parte de nutrição e fica como um especialista em nutrição, que chama nutrologia.
Acho que as duas áreas, elas são, a gente trabalha junto na Se residência. complementam. É isso, a gente trabalha muito junto, porque a gente acaba que associa muito a parte clínica do doente, do paciente, então a gente tem essa questão das doenças e eles também vêm com a questão do conhecimento da nutrição, dos alimentos, então a gente se completa. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue trabalhar junto. Perfeito. Então, a nutrologia e a nutrição trabalham em sintonia com o objetivo simples e comum, que é o bem-estar do paciente. A gente quer falar com a doutora Liane, perguntar para ela algumas curiosidades. Por exemplo, a pessoa quer viver saudável, quer viver, ter uma saúde legal, etc. e tal, quer educar os filhos com uma boa alimentação, com uma boa, vamos dizer assim, orientação nutricional. Doutora, a senhora é mãe, né? Tem uma menina e um menino, e a senhora deixa os seus filhos comer pão. Como é que é a sua relação? O que é que a senhora acha da massa, do pão? Para explicar para o nosso telespectador, para o paciente de obesidade, que é mais ou menos o nosso foco, sobre o pão. O que é o pão? Então, eu acho que o pão, no Brasil, na nossa cultura ocidental, ele é muito enraizado. Faz parte do hábito alimentar até. Mas a gente não precisa pensar que ele é a única fonte de energia disponível no nosso dia a dia. E eu acho que como o ser humano precisa ter várias fontes de energia, não só o carboidrato, que o pão faz parte desse grupo, então eu prefiro, assim, às vezes, quando eu converso com meus filhos ou então com meus pacientes, que os carboidratos em geral, a gente precisa ter muito critério na hora de selecionar o que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Sim. E acaba que o pão, ele não tem tantos benefícios em relação a outras fontes de carboidrato, como os vegetais, as próprias, a macaxeira, que a gente tem muito forte aqui na nossa região, a batata doce, inhame, abóboras, que são vegetais que, além de ter o açúcar, que é um carboidrato, ele traz consigo cálcio, ele traz vitaminas, ele traz as fibras. Não é somente isolado o carboidrato. E o pão industrial, o pão francês, que a gente consome muito... É o careca, que aqui no Pará chama. O pão careca, ele é um pão branco, é aquela que não tem fibra, não tem associação de fibras. Então, quando a gente for pensar em nutrição, às vezes não compensa você consumir pão, não vale a pena, porque você está comendo somente um açúcar. Você tira as fibras, não tem as vitaminas, então não compensa. Nutricionalmente falando, eu acho que a gente precisa ter escolhas melhores. Pode substituir. Sim. Então você que está em casa, a doutora Liane está explicando para você. Você que não sabe fazer pão, e eu sei fazer pão, vou explicar para você. Você pega o trigo, a farinha de trigo, o trigo ele é um carboidrato, tá certo? E põe água, depois põe fermento vegetal e põe um bromato, você põe alguma química para você melhorar esse pão. Você bate essa massa bastante, depois assa. Então o pão branco francês, o careca, nada mais é do que trigo com água e sal, somente isso. Aí você põe manteiga, margarina, depois a gente pode falar sobre isso, põe lá um queijo dentro, põe uma mortadela, põe não sei o que e come aquilo ali de manhã. Então, como fonte isolada de carboidrato, é muito carboidrato solo, então é uma caloria vazia. Então, você tem uma quantidade muito grande de carboidrato e não tem outros adereços, você não tem fibra, você não tem o cálcio que a doutora está falando. Então, doutora, vamos dar para o nosso telespectador qual seria um substituto para, a senhora falou aí da macaxeira, na minha terra chama inhame, aipim, mandioca, etc. No Brasil tem vários nomes. A farinha da tapioca, que faz a tapioquinha, seria um substituto? Sim, assim, eu gosto dos carboidratos, eu gosto muito da aveia, da farinha de aveia, do farelo de aveia. Que tem um baixo índice glicêmico, que tem muita fibra, e isso ajuda muito a saúde intestinal, que é um órgão-alvo principal quando a gente fala em saúde hoje, no geral, alimentação. Quando você come, você trata do seu intestino, você vai ter uma saúde melhor. Certo. Então, esses carboidratos, como eu falei, a aveia, a batata doce, a nossa macaxeira, mas não a farinha da macaxeira, mas a macaxeira mesmo, o vegetal, são fontes muito interessantes de carboidrato, uma vez que não perderam ainda os seus valores não foi industrializado. Não foi industrializado. Então você carrega, traz com ele cálcio, traz as fibras, traz vitaminas e que isso acrescenta mais valor do que somente você comer uma massa branca de um trigo.
A tapioquinha, eu acho que ela ficou muito famosa porque veio essa questão da dieta sem glúten, então ela ganhou aí uns holofotes. Mas no final das contas, ela é uma farinha... Parecida com pão. Ela é uma farinha, é o produto final da mandioca, parecido com pão, não tem fibra, já não tem, ela tem alto índice glicêmico, então você vai Tanto digerir... quanto pão, doutora? Semelhante ao pão. Semelhante ao pão. Não tem, Certo. o glúten ainda tem um pouquinho de proteína, né? O glúten Entendi. é uma proteína. E a tapioquina já não vai ter, então assim... É mais vazio do que É o um pão. pouco mais vazio. Lógico que dá pra fazer, dá pra melhorar a tapioquinha, sim, você pode adicionar grãos, você pode adicionar chia, você pode adicionar linhaça no preparo, você Clara pode do ovo. adicionar, fazer a crepioca, que é a clara do ovo. Isso. E aí você acaba que nesses preparados você melhora, você agrega valor à tapioquinha. Assim, eu acho que na verdade ela é uma opção de carboidrato, sim. Eu acho que o sucesso na dieta vem daquilo que a pessoa, que o seu paciente vai aderir, assim. Então, assim, se ele gosta, a gente ensina a melhorar, a fazê-la se tornar mais nutritiva, com mais fibras, com mais proteína, colocando de repente um ovo, fazendo uma crepioca. E assim, um café da manhã saudável. Vamos orientar o nosso telespectador em casa. Vamos dar umas dicas do café da manhã. O que é um bom café da manhã, doutora? Então, acho que começar o dia bem, a gente tem que pensar em energia, então a gente tem que ter uma boa fonte de carboidrato. E aí... Pode ser até o pão? Pode ser um pão, mas a gente tem que ser com adicional de fibras. A gente precisa ter fibras naquele pão, porque você não pode começar com alto índice glicêmico, porque você já começa tendo altos índices de insulina de manhã. Certo. E esses picos de insulina que são ruins para quando a gente pensa em depósitos de gordura, e no processo de ficar mantendo massa gorda no organismo. Então é legal que a gente comece o dia com baixo índice glicêmico, então aveia, a gente pode até pensar se a pessoa não tem intolerância. Mingau de aveia? Uma pessoa que não tem intolerância, por exemplo, à lactose, a derivados do leite, uma aveia, colocar um pouco de leite, selecionar algumas frutas, por exemplo, passas, uma castanha, e você adiciona naquele mingau, e você não precisa colocar açúcar no mingau, inclusive, coloca uma fruta doce, por exemplo, passas. Você coloca uma castanha para já ser uma boa fonte de gordura nesse mingau. E coloca... Dentro do mingau põe a castanha? Pode colocar. E coloca a aveia e o leite de vaca, caso você não tenha nenhuma intolerância. Então, acho que ali fica, você comeu um carboidrato, você comeu proteína, você colocou uma fonte de energia boa, você colocou uma gordura, que são as castanhas, e não adoçou com açúcar branco, que hoje a gente sabe que é um grande vilão, que realmente ele nos inflama, ele fica aumentando o índice de doenças crônicas, ele aumenta a obesidade, então é melhor a gente não adicionar açúcar. Aí você põe uma fruta, passas, às vezes até um pouco de banana, para ser uma fonte de açúcar natural, que vai te trazer vitaminas e que não vai te trazer, aumentar tanto o teor de insulina na hora. Por exemplo, doutora Aliane, uma pessoa de 80, 75, 80 quilos, homem, que trabalha no seu dia a dia, um copo desse preparado, desse mingau, às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, tem uma quantidade de energia boa para ele, de proteína, de carboidrato, de fibras. Sim, eu acho não precisa ele comer pão, manteiga, ovos, mortadela, leite, café, um monte de coisas no café da manhã. Excesso, 2, 3 pães. Rechear o pão com muita gordura saturada, que vem de manteiga, ficar usando, enfim, acho que é bom mudar um pouco esses hábitos, assim. Selecionar os carboidratos é o principal, e o pão não é uma boa escolha, principalmente para começar o dia. Você tem outras fontes que vai te dar a mesma quantidade de energia, só que com vantagens nutricionais. E a gente tem que pensar que o nosso corpo ele precisa de tudo isso. Então você está acompanhando aqui com a gente, doutora Aliane Rodrigues, nutróloga, está explicando para vocês, desvendando os mistérios do café da manhã, falando do pão, da tapioquinha. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Aliane Rodrigues falando de açúcares, de ovos e outras coisas para vocês. Um beijo, até daqui a pouco, não perca! Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina,
Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né, tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Comercial RJ oferece serviços de churrasqueiro e buffet de churrasco completo. Sou cliente da Comercial RJ há mais de 1 ano. Os serviços de churrasco e buffet são de qualidade. Eu recomendo para quem for fazer evento, contrate os serviços de churrasqueiro e buffet da Comercial RJ. Aproveite nossas promoções e peça um orçamento sem compromisso. Comercial RJ, a qualidade do churrasco. Bem-vindo novamente, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, falando com a doutora Aliane Rodrigues, nutróloga. Estava falando para você no outro bloco sobre a tapioquinha, sobre o café da manhã, sobre o pão. Sobre o índice glicêmico que a senhora comentou, o nosso telespectador está curioso, ele quer saber o que é essa história de índice glicêmico, que alimento é esse que aumenta a glicemia, o que é insulina, o que isso dá no nosso corpo, doutora Aliane? Então, o índice glicêmico, na verdade, é uma tabela que compara o quanto que quando você consome o açúcar, aumenta a sua insulina no sangue. E assim, ele foi comparado inclusive com açúcar branco mesmo. Então, quanto mais próximo do açúcar, maior vai ser esse índice glicêmico. Ou seja, maior vai ser a sua resposta insulinêmica, mais hormônio que a insulina você vai produzir. E a insulina, quando está nesses picos muito altos, ela não consegue fazer aquilo que ela deveria fazer, que é pegar o açúcar e jogar para dentro da célula. Ela não consegue fazer isso e às vezes ela pega esse açúcar que você consumiu em demasia, uma quantidade muito alta, e ela transforma o açúcar em gordura. Então é por isso que a gente tem que evitar comer alimentos que tenham um alto índice glicêmico, que elevam demais a sua glicemia, com isso levam demais a sua insulina e fazem você não armazenar na forma correta o açúcar, que é na forma de glicogênio, transforma para a forma de triglicerídeos. Então você vai para o fígado. Vai para o fígado e vai para o subcutâneo, você começa a ficar com aquela gordura embaixo da pele e começa a engordar. Então você está vendo que você não pode comer esses alimentos hiperglicêmicos, porque você aumenta a tua glicose no teu sangue, o pâncreas que produz a insulina, coitado, trabalha. Quando você tiver com 50 anos, o pâncreas está cansado de trabalhar, produziu muita insulina a vida inteira e você desenvolve uma doença também chamada diabetes mellitus tipo 2. E aí você precisa tomar remédio para melhorar isso aí, porque você não se alimentou corretamente durante a sua vida. Então a doutora Aliane está falando para você tomar cuidado desde jovem, orientar os teus filhos, que é o principal. Se você não se cuida, pelo menos procure que o seu filho se cuide bem, mas procure também dar o exemplo em casa, porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta você.
Então a gente está falando sobre alimentação. Falamos do carboidrato, do índice glicêmico e proteínas também são necessárias para nós sobrevivermos e vivermos saudáveis. Qual é a quantidade média de gramas de proteínas que um adulto jovem precisa, doutora Aliane? Vamos pensar em um número bem fácil de gravar, que eu acho que é 1 grama por quilo de peso. Então, assim, você sobe numa balança, você está pesando 60 quilos, então você tem que consumir 60 gramas de proteína por dia. A proteína dos 3 macronutrientes são os carboidratos, proteínas e gorduras. Ela é o macronutriente que dá mais saciedade, ela é muito assim, sacietógena, porque a digestão é mais lenta, né, no estômago, certo. E ela fica ali mais tempo para poder ser processada e passar para frente para o intestino. Então, esse processo faz com que se você consumir fontes boas de proteína, e é assim, hoje em dia a gente até teve uns trabalhos interessantes sobre uma média de 20 gramas de proteína, de 3 em 3, até de 4 em 4 horas, faz com que você tenha uma boa saciedade entre essas refeições, certo. E não coma uma quantidade muito grande na próxima refeição. Então é uma estratégia nutricional você consumir uma média de 20 gramas de proteína de 4 em 4 horas. Dividir essa média Dividir a sua média dia. De 60 gramas por dia. Não comer de uma vez só. Não, mas não é o problema, doutora Aliane, é vamos falar de um almoço comum de um brasileiro. Tem o arroz, fonte de carboidrato. Tem o feijão, fonte de proteína e gordura também, feito com um pouquinho de gordura, né? Fibra, etc. E aí tem o bife, né? Um bife médio, 150, 160 gramas. Quanto tem de proteína mais ou menos nesse bife? Tem mais do que 70? A média de 100 gramas de proteína, de filé, um filé de frango, por exemplo, vai te dar uma média de 20 gramas de proteína. Então um bife de 100, um bife de 100 gramas, assim, não é tão fino, médio, vai te dar 20 gramas de proteína naquela refeição. Perfeito. Então é por isso que tem aquela máxima de você pegar um pedaço de carne do tamanho da palma da sua mão e consumir lá no seu almoço, porque eu acho que é uma coisa prática que dá aquela média de 20 gramas naquela refeição. Lógico que pessoas muito grandes, às vezes, né, você precisam de mais. Depende do peso, como a senhora falou, corporal, 1 grama por quilo de peso. Uma pessoa de 80 quilos, 80 gramas. Uma pessoa de 100 quilos, 100 gramas. E é importante, acho que é importante a gente valorizar essa informação, consumir até bastante proteína, porque ela nos dá essa questão estrutural. Ela mantém a nossa massa magra. Se a gente consumir menos proteína do que a gente deveria, a gente começa a fazer um balanço negativo e a gente consome um pouco da nossa massa muscular, que não é legal. A gente tem que envelhecer mantendo ou até ganhando massa muscular, porque a massa muscular ela mantém nosso metabolismo basal acelerado, ela nos dá a estrutura física, ela nos dá equilíbrio, nos dá a força, ou seja, tudo aquilo que você, quando quer envelhecer com saúde, é o que você precisa, de força, de equilíbrio, para você conseguir fazer essas atividades do dia a dia. E a proteína, então, assim, e falando de qualidade comparável de proteína, vamos falar do peixe, da carne vermelha e do frango. Se a senhora botar em primeiro, segundo e terceiro em qualidade, quais são as que têm mais energia, qual é melhor, qual é pior, qual é que tem menos gordura, o que a senhora compara para o nosso telespectador? Então, em 100 gramas de carne branca, vamos colocar o frango, você vai ter 190 calorias. E você vai conseguir ter umas 20 gramas de proteína. Certo. Se você quiser comer carne vermelha, para você ter a mesma quantidade de calorias, vamos supor 190, aí você tem que comer pouco menos, tem que comer 70 gramas de proteína do frango, do bife. Que é mais denso a carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha ela vai te dar mais gordura naquele mesmo pedaço. Proporcionalmente, a carne vermelha ou a carne branca, a carne vermelha ela vai ter mais um pouquinho de gordura, então ela vai agregar um pouco mais de caloria em relação à carne branca, que é entre os peixes, entre os frangos. Falando de balanço, então a carne vermelha ela tem uma quantidade proteica, mas tem maior gordura do que uma carne branca, que tem menos gordura e mais proteína comparável. Então, em primeiro lugar, se a gente fosse escolher para o nosso almoço, o que seria em primeiro lugar? Carne branca. Carne branca. Mais equilíbrio. Em segundo lugar, ovos. Vem a carne vermelha, então, porque tem maior poder. Sim. A carne vermelha tem a questão da gordura e tem a questão da carnitina, que parece que dá mal inflamada no intestino. Entendi. Tem a relação da carne vermelha com as doenças oncológicas, com câncer de intestino, que assim tem até uma relação que se você comer mais de 3 refeições por semana, que vai dar uma média de 300 gramas por semana de carne vermelha.
vermelha. Em pessoas que têm histórico familiar, é legal a gente manter no máximo essa quantidade, porque parece, os estudos mostram que se você consumir mais, você tem um risco de doenças oncológicas no intestino. Então, sim, isso é verdade. A carne vermelha é legal a gente manter 3 refeições por semana. Ela é bom, tem a questão do ferro, tem creatina, então para quem se exercita, né, você gosta, é bom, né, para o músculo ter creatina, então você já consome creatina da carne vermelha, tem a questão do ferro, mas realmente ela tem um pouco mais de gordura quando comparada com a carne branca. E voltando para o carboidrato, a senhora, assim, o carboidrato do leite, a lactose, qual é a sua ideia em relação a isso? Hoje está na moda, comida sem lactose, comida sem glúten, é tanta coisa sem, eu acho, na minha infinita pequenez, de cirurgião bariátrico e de gastro, que é mais comercial, né? Porque a gente sabe que o glúten não pode ser ingerido por quem tem intolerância, por exemplo, tropical, não tropical, aquelas doenças crônicas. Mas a lactose também é por intolerância. Né? É um carboidrato bom, né? Uma fonte boa de carboidrato. O que a senhora acha desse tipo de luta comercial hoje? Um monte de leite sem lactose, o que a senhora pensa disso? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, assim, no tripé. A gente tem que consumir as fontes de carboidrato, a gente tem que consumir proteína, a gente tem que consumir gordura. Nosso corpo precisa disso, ele é formado dessas estruturas. O leite... a gente sabe que tem as intolerâncias, assim, quando você tem intolerância, quando você não tem muita rinite, muita alergia, quando você tem as intolerâncias gastrointestinais, que você fica com gases, distensão, cólicas abdominais, não vale a pena você consumir porque você tem um distúrbio realmente que não vai ser interessante você consumir essa fonte de proteína, que são os leites e derivados. Mas quando você não tem, até hoje ainda não tem uma evidência científica forte que diga que você não deva consumir esse grupo de alimentos. Cientificamente, então, isso é mais comercial, realmente? Ainda não, a gente ainda não tem essa evidência, não. Assim, os trabalhos que existem... São trabalhos... A lactose não engorda, entre aspas. A lactose é um açúcar. Então, assim, é interessante a gente ter cuidado com o leite. Talvez, porque você tem ali açúcar branco mesmo, refinado. Um copo, o leite em si, quando você vai tomar uma xícara, ali já tem adicionado uma média de 10 a 15 gramas de açúcar. Basta você ler o rótulo que está dizendo lá, tem 10 gramas de açúcar mesmo. Carboidrato, sacarose. Sacarose. Então, é interessante, talvez... E tem gente que ainda bota açúcar. E a maioria das pessoas ainda tem essa cultura de adoçar, que não é para fazer isso. Que você já está colocando mais açúcar, aí vai subir a insulina e você vai guardar aquela energia na forma de gordura. Então, eu acho que é questão de intolerância. Quem é intolerante não consome. Quem não é, consuma, mas é bom consultar sempre um nutrólogo, um nutricionista, para ver a quantidade e os horários que você deva consumir para evitar essa questão da inflamação do açúcar que tem no leite ali, quando é adicionado o açúcar nele. E me diga uma coisa, a quantidade calórica que uma pessoa precisa no dia, a gente vê no rótulo escrito lá, sódio, potássio, não sei o que e tal, aromatizante, etc. E tem caloria. O que é caloria? A senhora pode explicar para o nosso telespectador, CAL, calorias, o que é isso? Então, a caloria é uma medida de energia. Eu acho que ela serve muito para você comparar quanto você come com o exercício, inclusive. Né? Porque você vê, eu devo comer, eu como isso e quando eu faço algum exercício eu gasto tanto de energia, eu gasto tanto de caloria. Então, a caloria é uma medida de energia. Certo. Então, o seu corpo, a gente precisa ter energia para fazer nossas atividades diárias. Então, você tem que ter uma energia mais ou menos, a gente calcula, tem umas fórmulas que calcula assim, por peso, de altura. Por peso, isso, para você quanto que você tem que ingerir de caloria por dia. Ou seja, quanto de energia você precisa ter para manter suas funções vitais. Quando você consome menos, aí fica um déficit, faz uma falta, seu corpo precisa de energia, ele vai fazer energia consumindo o que você tem já dentro da sua estrutura corporal. Por isso que a gente começa a emagrecer quando come menos do que deveria, porque você começa a consumir suas reservas. E quando você come em excesso, o nosso corpo ele é um poupador, né, por natureza, então ele pensa que você está comendo e porque lá na frente você vai precisar de energia para alguma coisa. Então o que ele faz? O excesso ele guarda para ele como forma de gordura.
Poxa, então você está corporal. acompanhando a doutora Aliane Rodrigues. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Nós vamos gravar uma segunda parte que você vai aprender muito sobre o que é nutrição. Nós vamos gravar agora para você acompanhar no próximo domingo a segunda parte da entrevista com a doutora Aliane. Não perca, domingo que vem estamos de volta com a doutora Aliane Rodrigues falando sobre nutrição, porque o assunto não acabou. Um beijo, até domingo que vem. Obrigado, doutora.